Cumprimentar a todos que nos assistem, se é que está alguém assistindo, né, senador? Está todo mundo ligado na Copa do Mundo, está todo mundo assistindo aí e tem alguns secando a Alemanha. Queria cumprimentar o prefeito, é o primeiro damo, né? Ele é o primeiro damo do município de São Félix do Araguaia, o Enes, que a prefeita está em Cuiabá e ele está aqui em Brasília, correndo, ele que é secretário também, correndo e destravando os recursos ali para São Félix do Araguaia, o município. São dois jovens que estão conduzindo o município muito bem e dá gosto de ver a administração. Tem 85% de aprovação da população, estão de parabéns e queria agradecer pela visita que nos faz aqui no Senado. Senadora Ana Amélia, queria lhe parabenizar porque Vossa Excelência tocou num ponto-chave. Não tem como o Senado não se pronunciar. Essa casa não pode ser a casa dos calados. O Senado, o Parlamento brasileiro, ele é a caixa de ressonância dos anseios do povo brasileiro. E em que pese o artigo 3º da Constituição brasileira dizer os poderes executivo, legislativo e judiciários independentes e harmônicos entre si, é importante também que se lembre que existem os freios e contrapesos. E é importante, sim, discutirmos sobre os temas de interesses da nação. E as decisões da nossa casa vizinha, do poder vizinho, também precisam ser tratados aqui na casa que representa os estados brasileiros e também os anseios do povo brasileiro. Mas não é qualquer um que tem coragem, que Vossa Excelência teve, de subir nessa tribuna e tratar de temas. Precisa ter coragem. E Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, eu falei agora há pouco, é a rainha das redes sociais porque eu vejo no Facebook, no Instagram, no Twitter, o quanto as pessoas têm orgulho pelo seu posicionamento aqui na tribuna do Senado Federal. Vossa Excelência já foi vítima de todo tipo de ataque aqui. O povo que fala tanto em misoginia, Vossa Excelência já foi vítima de misoginia, já foi vítima de ataques sórdidos, sorrateiro, tentaram fazer até aqueles ataques falsos nas caravanas que estiveram por aí, tentaram lhe empichar, lhe colocar nas costas. Mas Vossa Excelência segue firme. E hoje trouxe esse tema que inquieta, sim, não tem como. Está todo mundo nas redes. Hoje, acabei de ver, por exemplo, no Twitter, alguém comparando o seguinte, dizendo, no Mato Grosso, existe a modalidade pesca esportiva, que é o pesque e solte. Que jeito que é a pesca esportiva? Você pesca, pega o peixe, tira a foto e solta. Falou, no Brasil, agora, está a modalidade prisão esportiva. Você prende, tira a foto, filma e solta. E Vossa Excelência tem a presença de espírito de trazer esse assunto aqui. E também trazendo esse maravilhoso artigo da repórter Vera Magalhães. E por que é importante tratar disso aqui? De repente dizer, olha, decisão judicial, você não se discute, se cumpre. Não, o parlamento tem que discutir tudo. O parlamento está aqui para discutir tudo. Inclusive aquela decisão insana que teve aqui, do qual alguns, aliás, boa parte dos nossos colegas foram cúmplices, quando o ministro Lewandowski presidia a sessão de impeachment e rasgaram eu não diria, mas cortaram com bisturi um artigo, porque rasgar quando você pega o livro e rasga, né? Não, partiram o artigo 52 da Constituição ao meio, porque a Constituição é clara, quando uma pessoa é impeachmentada, é afastado do cargo, quando ele perde ele é afastado definitivamente do cargo, ele perde os direitos, aí ele fica inelegível por um certo tempo. Foi assim com o presidente Collor. Mas o que aconteceu? De repente, a lei que valeu para o presidente Collor, e olha, a Constituição era a mesma. Era a Constituição de 1988 que estava em vigência. A Constituição que valeu para o presidente Collor não valeu aqui no impeachment da presidente Dilma. Eu entrei com um mandado
com um remédio jurídico lá no STF que está dormitando em alguma gaveta lá. Entrei com mandado de segurança, sim, pedindo para que aquela situação fosse revista e se adequar, para que se adequasse novamente. Porque está lá, a ex-presidente é candidata, pré-candidata ao Senado em Minas Gerais. Como é que pode uma coisa dessa? Ou nós tomamos a firme decisão de sermos extremamente obedientes e escravos da lei, ou então nosso tecido jurídico, social vai se derreter. Já imaginou na hora que a sociedade começar a pensar da seguinte forma? Bem, se o andar de cima, se a casa grande não está nem aí para a lei, por que eu vou cumprir lei? Por que eu devo pagar imposto? Eu não vou também. Se lá é de acordo com a pessoa, então a lei ela precisa ser para todos, para que a sociedade funcione. Ela não pode ser só para o ladrão de galinha. E engraçado, senadora Ana Amélia, é que esse discurso era o discurso dessa gente, dessa bancada do atraso. E ontem eu achei que teve um discurso aqui maravilhoso, que seria cômico se não fosse trágico. A parlamentar começou dizendo o seguinte, louvando a decisão do STF, que não condenou a senadora presidente de um partido aqui por falta de provas, mas ao mesmo tempo condenando essa corte porque tinha inocentado o senador Ricardo Ferraço, porque não viu indícios para abrir processo contra ele. Então, assim, aqui eles têm dois parâmetros. É assim, a nós tudo. A nós tudo. Porque essas pessoas entendem o país como aquele monarca que dizia, aquele todo-poderoso que dizia, o Estado sou eu. Quando os brasileiros se inquietam e falam, o Brasil foi roubado, o Brasil foi tungado na Petrobras, nos Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES. Na visão geral dos brasileiros, houve um roubo, um furto. Mas na visão dessas pessoas, não. Houve simplesmente um imposto para a grande revolução que fariam no país. Mesmo naquele mesmo raciocínio de Marighella, quando subiam no balcão dos bancos com a metralhadora na mão, dizendo, não se aflijam, isso aqui é simplesmente um imposto para a revolução. Porque essas pessoas padecem de uma sociopatia de achar que elas detêm o conhecimento, a verdade dada não sei por quem, e que elas detêm esse conhecimento de achar o que é melhor para o país, que é o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para cada família, o que as pessoas devem aprender na faculdade, no ensino médio, no primário, o que o pai deve dizer ou não para os filhos, que tipo de programa a TV deve dizer. E olha que eles estão conseguindo isso. As novelas brasileiras, os programas de TV brasileiros, eles conseguiram pautar. Eles conseguiram pautar até, senadora Ana Amélia, até a propaganda do TSE. Ontem eu estava vendo a propaganda do TSE. Pautada por esse mesmo pensamento. E aí que eu falo a inteligência de Gramsci. Como ele estava certo em relação a Lênin. Lênin defendia a tomada pela força. Tomada pela força realmente tem seus problemas. E ele dizia, não, vamos tomar por dentro. Por dentro de onde? Por dentro da família, por dentro da igreja, por dentro das escolas, por dentro de tudo. Como um vírus toma um organismo, cria asepsia e destrói tudo. Hoje nós temos nossas principais universidades, eu não sei quando conseguiremos nos livrar.
dessa maldição, mas boa parte do nosso corpo acadêmico está imprestável para ensinar. Eles não ensinam, contaminam. Eu digo isso porque eu fiz 2 faculdades. Fiz uma de matemática, fiz outra de direito. E fui vítima por um tempo desse tipo de coisa. Os nossos alunos chegam lá e já se deparam com esse tipo de doutrinação. E eles vêm para cá. Bom, existe um grande vilão, cria um grande vilão, separa o restante de todos como coitado. Bandido não se sente bandido, ele se sente vítima da sociedade. Inclusive tem uma pré-candidata de um partido aí que faz parte da bancada do atraso, pré-candidata a governo do Rio, que ela disse com todas as letras há poucos dias. Ela entende o assalto, senadora Ana Amélia, como uma coisa justificada perante uma pessoa que está possuída pelo capitalismo, que está contaminada pelo capitalismo. Mas o bacana é que ela discute isso, com certeza, lá no Leblon, lá em Ipanema, do alto da sua segurança. Eu duvido que ela vá fazer isso lá nos bairros do Rio. Duvido que ela vá defender isso. Isso é muito fácil, assalto nos outros. Como será então o governo dela? Vai acabar com a polícia? Não. Porque trazer talvez o NEM, Rogério 157, para ser o secretário de segurança. Talvez o Fernandinho Beiramar. Aliás, eu estou para dizer que nem o Fernandinho Beiramar, senadora Ana Amélia, pensa desse jeito em termos de segurança pública. Estou para lhe dizer que nem o NEM, nem esses que são colocados como os maiores bandidos brasileiros, pensam dessa forma, que o assalto é uma coisa justificável. Eles sabem que é errado, sabem que é uma coisa onde já se viu uma pessoa com senso de lógica dizer o seguinte: olha, eu não estudei, eu não me esforcei, eu sou um lascado da vida e, portanto, eu devo tomar as coisas do outro, porque ele se esforçou, ele tem. Então, uma pessoa, eu, por exemplo, eu resolvo não estudar, não trabalhar, não fazer nada, e o meu companheiro resolve fazer tudo isso. Amanhã ou depois ele tem sucesso, ele é um algoz, e eu sou um coitado, uma vítima da sociedade. Conversa fiada, eu sou vítima das minhas atitudes. A vida é decisão e consequência. Então nós estamos nesse debate aqui no Senado. E eu volto a dizer, Vossa Excelência tem sido uma das poucas que tem tido a coragem de se insurgir contra tudo isso. E aí pelos corredores eu já vi os maiores tipos de ofensa. Discriminam sim a senadora Ana Amélia aqui. Sabe por quê? Discriminam. Ela é branca. Ela é branca. Ela é uma pessoa inteligente. Ela fala inglês fluentemente. Então consideram, sabe o quê? Ela não é bilionária, mas aqui consideram ela da elite. Que elite é essa? Essas pessoas falam tanto de elite, mas, gente, eu vou falar um pouquinho sobre elite. Eu ando nos municípios de Mato Grosso e vejo cidades que perderam seus empregos todos. Sabe por quê? Porque teve a bancada do atraso que chegou no governo e aportou dinheiro, mas muito dinheiro, nas elites brasileiras. Na Odebrecht, na JBS, na OAS, nas grandes empresas. Empresas bilionárias. Veja que a JBS se transformou no principal conglomerado de proteína animal do mundo. Mas sabe que, diante desse poderio econômico, sabe o que eles fizeram? Chegaram em Mato Grosso e foram fechando os concorrentes e tomando o mercado todo. Isso é elite, isso sim. 6, 7 empresas dominando todo o mercado, toda a economia de um país. Isso sim é elite. E com quem foi que esse pessoal foi para a mesa? Marcelo e doutor Emílio Odebrecht deixou bem claro nos depoimentos que eram jantares. Foi com esse pessoal que eles foram para a mesa. Mas todos os dias, sabe quem está na boca deles aqui? São os pobres, os coitados. E aí me volta as palavras do livro sagrado que diz o seguinte:
Me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Foi isso que aconteceu. Mas aí eles fazem o quê? Tentam separar a sociedade brasileira. A senadora Ana Amélia é branca. Então eles já tentam fazer a separação por cor. Por cor. Ela é uma mulher de sucesso. Vai ver a história da senadora Ana Amélia. Aliás, minha mãe, que é semi-analfabeta, ela tem uma verdadeira admiração pela senadora Ana Amélia. Eu contei a história da senadora Ana Amélia para ela e ela chegou a chorar. Aliás, minha mãe, que teve um derrame, não fala mais, mas assiste, está consciente, graças a Deus, está se recuperando. Mas é muito admiradora da senhora pela história. A senadora Ana Amélia veio de baixo mesmo, subindo, se tornou uma das principais âncoras desse país, fez entrevista com Fidel Castro, com os principais líderes mundiais, com Gaddafi, se eu não me engano, com o Papa também. Ah, não, só com o Papa, com o Gaddafi não. E com o Fidel também. Então, o que acontece? Mas eles consideram, é da elite. Sabe por quê? Porque ela se posiciona. E nós precisamos nos posicionar. Com relação a esse fato de ontem, do STF, eu coloquei um projeto aqui, senadora Ana Amélia, um projeto de recal dos ministros do STF. E por que eu coloquei isso? Porque as pessoas têm me cobrado muito nas redes sociais, e às vezes até de forma muito incisiva. Por que você não pede o impeachment de ministro fulano, ministro cicrano? Gente, não dá para pedir o impeachment de um ministro porque ele votou assim ou assado. Não dá. Agora, eu digo uma coisa. Todo poder emana do povo. E nós podemos, sim, aprovar uma lei aqui de dizer o seguinte: não vai ser mais vitalício. Não precisa nem ser por concurso que um ministro entre. Pode ser do jeito que está. Mas a cada 4 anos, no momento de escolher o seu governador, de escolher o seu presidente da República, você vai poder fazer uma avaliação dos ministros e fazer o recal. Você está contente? Quer que o ministro continue? Quero. Se não quiser, o Brasil todo diz, olha, ministro fulano está fora. Pronto. O patrão é quem manda. O patrão é quem manda. É o recal. E eu espero que esse projeto passe. Mas não dá para a gente chegar aqui e pedir o impeachment do ministro porque ele soltou, porque senão daqui a pouco vai chegar uma ala aqui e querer pedir o impeachment porque prendeu. Agora, nós podemos discutir, sim, as prisões, essas solturas. Veja bem, a senadora Ana Amélia falou da segunda instância. A segunda instância, gente, não surgiu hoje. O nosso Código Penal é de 1940 e por um bom tempo no Brasil isso foi pacificado. O sujeito chegou na segunda instância, morreu Maria Preá, condenada, algema nele, tchau. Acontece que o andar de cima nunca foi acossado. E de repente vem a Lava Jato e começa a futucar o andar de cima. E aí eles, opa, temos que arrumar um jeito. Mas o que acontece? O STF tinha pacificado a questão em 2009, da segunda instância. E aí vamos lá para o direito. Lá nos primeiros anos já do curso de Direito, você aprende em que momento que se configura a culpa. Porque nós temos o princípio da reserva legal que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado senão depois de transitado em julgado. Em que momento que se dá a transitada em julgado? No momento em que apresentou-se provas, apresentou-se a defesa e não tem mais o que se falar daquelas provas. Aí vamos um pouquinho adiante. Em que momento processual que se dá isso? Em que momento se esgota a apresentação de provas, senadora Ana Amélia? Se esgota justamente na segunda instância. Depois da segunda instância, não tem mais o que se falar em apresentação de provas, não se discute mais provas. Portanto, configurou-se a culpa na segunda instância. Chegou na segunda instância, você foi considerado culpado, transitou em julgado sua culpa. Não se discute mais culpa. O que se pode discutir são filigranas. São filigranas,
só mais um minuto, senadora Amélia, já termino. O que discute são filigranas do tipo, se a pena foi muito grande, se vai discutir questões menores, questões do processo, mas nada em relação à culpa. Portanto, transitou julgado. José foi julgado e considerado culpado. Portanto, pode prender sem ter aquela coisa de falar, será que eu prendi o inocente? Não prendeu o inocente. Então, por exemplo, dizendo, aqui todo dia ele sobe e fala, olha, prenderam fulano e não tinham prova. Conversa fiada. Foram apresentadas provas todas, sopesada por 16 juízes. Então, o companheiro que está lá naquele hotel, lá Aliás, gente, manda um frigobar para o Lula, porque está faltando só o frigobar. Então, o que acontece? Ali já foi configurada a culpa. O que vai discutir agora é só filigranas processuais. Então, esse assunto está incomodando a sociedade brasileira, não é à toa. É porque foge à lógica. É porque serve para o Chico, mas não está servindo para o Francisco. Todo mundo vinha apoiando o Janot. Por que de repente a população brasileira se incomodou? É porque de repente ele mandou um dos principais bandidos brasileiros para morar na 5ª Avenida em Nova York, em frente a Trump Tower, que era a casa do Donald Trump. Na hora, todo mundo se coçou, falou, mas o que é isso? Que história é essa? É delação premiada, mas a gente não sabia que era tão premiada assim. Eu fui numa reunião da ONU e passei em frente ao prédio e falei, caramba, eu não sabia que era tão premiada assim. É lindo, maravilhoso o local que está. Quis o destino, e tem gente que não acredita em Deus, não acredita em nada fora dessa vida, mas eu acredito. Quis o destino que o Mané se gravou a si próprio e acabou se entregando. Senão, estava até hoje em Nova York. Estava até hoje lá. Então, essas discussões precisam ser feitas, nós precisamos sim debater os julgamentos do STF, nós precisamos extravasar o que a população está sentindo. O senador Magro Malta tem se posicionado muito forte, a senadora Ana Amélia tem se posicionado, nós temos que discutir esses fatos sim. E temos que elogiar também a postura da senadora, já transformei ela em senadora, quem sabe será, a ministra Carmen Lúcia, e tem o maior respeito pelos ministros, sim, mas nós temos que falar sobre isso. A senadora Ana Amélia falou do ministro Marco Aurélio, inclusive um ilustre flamenguista, embora a nação rubro-negra tenha uma birra com ele, porque a taça de bolinha a gente considera que é nossa e ele julgou a favor do esporte. Mas o que acontece? Essas decisões não têm sido recebidas de bom grado pela população brasileira. Ou alguém tem dúvida que o TRF4, que todos os juízes da questão do Zé Dirceu, a única gente que fala que tem alguma, que louva o Zé Dirceu aqui, que não tem culpa nenhuma, é a bancada do atraso que sobe aqui, seus companheiros que consideram, cada vez que um é condenado, eles cerram o punho e dizem que é herói do povo brasileiro. E eu falo que é uma coisa que nos diferencia muito, é essa coisa de que eles não conseguem ver que um condenado do seu partido tem problema. Mas eu já encerrando, senadora Ana Amélia, eu quero dizer que Vossa Excelência tem sido um baluarte aqui e que realmente representa o povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu também sou pré-candidato a esse ano à eleição. Eu não sei se o povo de Mato Grosso vai me mandar de volta, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o povo do Rio Grande, com certeza, vai mandar Vossa Excelência de volta para esse Senado, porque aqui é o seu lugar, representando bem o povo brasileiro. Eu fico encantado de ver, de chegar em cada município de Mato Grosso, e as pessoas vêm me colocar cartinha no bolso. Aliás, tenho que lhe entregar uma cartinha. Cheguei no município de 4 Marcos. Um senhor assentado, ele está num assentamento, chegou e me entregou uma cartinha do próprio punho, escrevendo para a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, tenho muito orgulho e lhe admiro muito. E sempre que posso, assisto a senhora na TV Senado.
Isso é emocionante de ver. O senador Ana Amélia é lá do Rio Grande do Sul. Ele mora no interior de Mato Grosso e se sente representado. A política precisa disso, a política precisa apontar rumos. O cidadão que está lá na casa dele, ele precisa falar, não, esse me representa. E as pessoas, às vezes, não sabem a responsabilidade que é estar aqui nessa tribuna. Porque não sou eu, não é a senadora Ana Amélia. Nós estamos aqui apenas como representantes dos estados. É o povo todo que está lá e ele fica muito frustrado quando ele vê o seu representante agindo aqui apenas como anseios do seu próprio umbigo. Isso é um crime de lesa pátria, de lesa Estado, quando o parlamentar assim procede. Mas também é um orgulho e as pessoas se sentem, senadora Amélia, se sentem realmente emocionadas de ver, de quando Vossa Excelência às vezes sobe aqui e a pessoa fica lá, fala, é essa, ela está falando o que eu queria ter falado. É isso. E é por isso que eu digo, o parlamento não pode ficar quieto, seja sobre qualquer assunto da nação, sabe por quê? Porque o cidadão, ele quer se manifestar. Nós não podemos fazer daqui a casa dos calados, e não podemos, senadora Ana Amélia, fazer como eu sempre cito essa passagem da Bastilha, que eu acho ela muito emblemática no caso de representação. Diz que no dia da queda da Bastilha, que se tornou um dos principais fatos históricos da humanidade, o guarda, o oficial de dia, que estava fazendo a parte diária, que para quem não sabe, as instituições militares até hoje faz o diário do dia. Como foi o dia? E ele colocou assim, serviço sem alteração, não, tempo bom, serviço normal, sem alteração, com algumas arruaças em algumas ruas e tal. Uma hora depois, estava a cabeça dele espetada numa lança, carregada pelas ruas de Paris. Ele estava com dissonância cognitiva, totalmente desligado da fúria das massas. E de vez em quando a população brasileira tem mandado avisos para o parlamento. 2013 mandou, depois mandou de novo, porque às vezes o parlamento fica desligado do que está pensando a população brasileira. E não é porque Vossa Excelência está aqui hoje, mas aproveitando que está, é que eu queria lhe fazer essa homenagem, porque Vossa Excelência é uma das poucas que fura esse tumor, que fura essa bolha, do cidadão falar, não, ela me representa. Ela falou o que eu queria ouvir. Porque a grande massa, principalmente a bancada do atraso que estava nesse poder, usam o poder para os seus próprios, para o seu partido, e é um poder em si mesmo, para si, não para a nação. Veja que eles só discutem aqui as filigranas processuais dos seus problemas. A população não quer saber disso. Mas a população fica contente. Fica contente quando sobe aqui a senadora Ana Amélia, o senador Magno Malta, e mostra, abre o véu da realidade. Porque eles vão colocando cortina de fumaça, vão inventando coisas. Eu até disse há poucos dias, vocês deviam ficar proibidos de falar o nome de Correios, Petrobras, Probidade Pública, por pelo menos uns 50 anos. Porque tentam criar uma cortina de fumaça que está tudo bem. E aí, de vez em quando, sobe aqui Ana Amélia Lemos e descortina. Fala, gente, a realidade é essa. Sobe o que eles falam, o boca do inferno aqui, do Magno Malta, Gregório de Matos Guerra, e ei, dona Dadá! E rasga aqui para todo mundo ver. E com destemor, com respeito. E com respeito. Uma coisa que eu acho interessante é com respeito, sem ranço. A fala da senadora Ana Amélia é como se ela estivesse apresentando lá na RBS ainda, sem ranço contra ninguém. Fala com muito amor, mas com muitas verdades. Talvez seja por isso que ela é tão odiada por essa gente. Eu queria encerrar, senadora Ana Amélia, desejando aos meus conterrâneos mato-grossenses e pedindo ao DENIT que, por favor, vamos tentar fechar logo a questão da BR-174, não podia deixar de dar esse recado, que é uma questão de sobrevida. Nós falamos hoje aqui a questão da infraestrutura e precisamos muito terminar aqueles estudos de componente indígena e
parabenizar aquela população por estar tão motivada. E encerrando mesmo, dizendo que nós vamos ganhar de 2-0 e, com certeza, 2 gols do Caicai, ou do Neymar. Um abraço.